Oi, tudo bem? O pessoal tá chegando aí. Esperando também a Ana Grivo entrar. Hoje a live vai ser sobre a adaptação especificamente em relação a esse modelo, né, a passagem do modelo presencial para o modelo online, que quase todos nós aí estamos tendo, né, que nos adaptar. Aí a Ana entrou. Vamos lá, autorizar compartilhar aqui com a gente. Oi, oi para quem está chegando. Oi, Oi, Ana, tudo oi, bem? tudo bom? Boa tarde. Já tem o pessoal entrando aí. Aham. Estava falando que hoje o nosso tema é sobre a adaptação, e a gente quer falar especificamente da adaptação desse modelo presencial para o online, né? E como as outras lives que a gente. Deixa eu ver se eu me encaixo melhor aqui para depois não cortar a cabeça. Vai um pouquinho mais para trás. Ah, não tenho fio suficiente. Vamos lá. Ah, Deu? deu. Não. Tá melhor. É, principalmente, né, a gente está tendo que ter essa adaptação para o trabalho, né, mas tem também que lembrar da adaptação em várias outras áreas da vida da gente, né, porque as nossas relações praticamente estão sendo só via online, né, não está conseguindo quase se encontrar com ninguém. Eu, até meus vizinhos, de vez em quando eu enxergo alguém pela janela, assim, eu vou ligeiro para olhar, aproveitar que o vizinho está aparecendo ali, porque a gente nem pelo corredor já não se encontra mais, né. Então, sejam todos bem-vindos, coloquem aí comentários, se a gente não conseguir ler durante a live, a gente responde depois para todos aí, na medida do possível, a gente vai lendo. Acho que a Ana está de óculos ali, está enxergando melhor do que eu aqui, eu estou um pouco longe sem óculos. Então, vamos lá. Acho que é importante da gente colocar a nossa própria experiência, né, Ana? Da gente poder contar um pouquinho, assim, como é que essa mudança do presencial para o online foi para nós e de que forma que a gente conseguiu se adaptar a isso, né? E lembrando também que são dois momentos, né? A gente teve um momento que não foi nesse momento, que faz mais tempo já, porque a gente já fazia atendimento online antes disso, né? Fazia além do atendimento, fazia aula também online, né? Sim, sim. E, e agora a adaptação desse momento especificamente, assim, né? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa antes de eu contar a minha experiência. Não, conta aí. Tô te ouvindo. Então Pode falar. tá. É, eu confesso que eu tive resistência de fazer há algum tempo atrás. Eu acho que há uns 5 anos atrás, talvez, um pouquinho menos, não, mais de 5, acho que uns 6 anos, 7 anos atrás, de fazer os atendimentos online. Eu não gostava, eu tinha uma sensação que eu não ia fazer tão bem quanto eu fazia no presencial. Então, eu fazia só presencial. E surgiu uma pessoa que morava numa outra cidade e eu não tinha opção. Eu atendia ela no online ou eu não ia poder atender ela. E considerando todo o contexto ali do que estava acontecendo, eu ia deixar ela sem atendimento, né? Eu também não tinha ninguém para indicar, enfim. E eu acabei fazendo com ela o online e foi muito legal porque ao longo do processo com ela, eu mesma fui me dando conta que era igual. Eu não entregava menos para ela porque estava sendo online, né? E Uhum. até aconteceu uma vez de que faltou luz. E, claro, a gente já estava mais da metade para o final do processo, mas faltou luz e eu peguei rapidamente o celular, liguei para ela por chamada, né? A gente esquece às vezes, né, que o celular faz chamada também por telefonia, sinal de telefonia, não só internet, né? Peguei, liguei para ela, gastei uma fortuna de telefone, mas encerrei a sessão, né? Porque estava bem num momento assim da sessão que não dá para dizer assim, no outro dia a gente termina ou depois a gente conclui, né? Foi importante essa minha decisão assim rápida, né? De modo que eu não comprometi com a sessão. E eu tenho certeza de que aquilo que eu fiz ali de
de fazer a ligação rapidamente e concluir, então, de uma forma adequada a sessão, foi o suficiente para que ela tenha sentido que a sessão teve o mesmo valor do que se a gente tivesse feito toda ela por online, que nem era mais, então, né, no presencial, assim, né, que eu já achava que era menos. Então, para mim também teve essa adaptação em função de uma resistência. E isso que eu me considero, assim, super familiarizada com o digital, eu não tenho resistência no digital, eu gosto, eu tenho interesse do digital, assim, né? Mas era uma resistência de achar que eu entregaria menos do que no presencial. E aí, depois daquela experiência, eu fui naturalmente, eventualmente, atendendo pessoas online também, mas sempre dando preferência para o presencial. Uhum. E depois eu conto a adaptação desse segundo momento aí, que foi esse momento que a gente está vivendo agora, que é uma adaptação um pouquinho diferente do que esse primeiro momento aí que eu contei. Uhum. Quer que eu conte o meu primeiro momento? Isso, conta o teu aí. Tá, então, eu tenho um jeito de ser, assim, né? Que eu gosto de mudança, né? Então, eu gosto de desafio, eu me jogo, às vezes, até de uma forma meio, sei lá, nem sei se tão boa assim quanto... Às vezes eu não meço tanto e vou, né? E também essa história de quando começou isso ainda, né? Eu era só terapeuta naquela época, quando começou a surgir essa possibilidade tecnológica, né, de ter atendimento pela internet. Na época a gente usava Skype, né? Então, eu também tive uma cliente que foi para o exterior. Eu acho que naquela época eu tive mais clientes, mas pessoas que ficaram menos tempo comigo que eu não lembro. Para mim, muito marcante é a Natália, que até hoje é minha cliente, é minha aluna, tudo, né? Então, a Nath, para mim, é que tá muito claro, assim, como foi a trajetória com ela, né? A gente também passou por vários momentos, porque a tecnologia foi melhorando conforme cada um de nós foi se adaptando ao uso dela e se aventurando mesmo, né? Porque é sempre isso, né? A gente vai entrar numa coisa que não sabe bem como é que vai ser, como é que vai funcionar, vai descobrindo, vai fazendo e vai se dando de cara com as coisas com os próprios medos, né? Porque isso que tu está dizendo de entregar o mesmo, eu nunca, minha mente nunca foi nessa mesma direção, né? Eu, pelo contrário, eu sempre, e tu sabe, tu diz, tu me conhece, e outras lives também, e a gente acabou falando um pouco sobre isso, sobre esses campos, essa energia invisível, né? Eu considero muito isso, eu me lembro, bah, sei lá quantos anos atrás isso, eu fazia formação com o Jorge Tolkien e o Jorge começou, o Jorge lá de Nova York, começou então a propor para a gente fazer, né? Então ele vinha 2 vezes por ano para Porto Alegre, que já era muito, né? O cara veio de Nova York para cá. Mas aí durante o tempo que ele não estava, ele propôs, eu acho, para nós, fazer supervisões mensais. Então também o pessoal via naquela época que meus colegas de supervisão ficavam meio, mas será que vai funcionar? Porque esse professor em específico, ele usava muito essa leitura de campo, né? Foi a pessoa que primeiro, eu acho, né, comigo pelo menos, trabalhou isso muito antes de ter essas outras abordagens que falam mais popularmente, né, de campo energético, campo morfo, sei lá. Mas então nos trabalhos com o Jorge a gente tinha muito isso, assim, né, de sentir o que estava acontecendo consigo quando aquela supervisão que ele estava fazendo com um dos nossos colegas, né, estava supervisionando um cliente e aí tinha que a gente perceber muito como é que isso que está sendo falado, que está sendo tratado naquela supervisão, aonde bate em mim, como é que eu sinto, né? E aí alguns colegas ficaram meio pensando, mas como é que vai ser isso? Ele lá e nós aqui. Na época a gente se reunia, né? O grupo aqui em Porto Alegre é todo mundo para o mesmo lugar, né? Porque a tecnologia era complicada de fazer em grupo, essas coisas não dava, né? Então a gente fazia uma chamada, era ele lá e nós em um único lugar. E funcionava. Eu me lembro que eu escrevi um texto depois dizendo isso, né? Que para quem tinha ficado
hesitante se aquilo ia funcionar ou não, né? Uhum. Foi muito efetivo, todas as supervisões que a gente fez à distância com ele foram maravilhosas. E eu acho que isso serviu de bagagem para mim também, conforme os meus clientes foram aparecendo e demandando as consultas online, isso ficou mais fácil de eu encarar, porque eu já sabia que funcionava, eu já tinha uma experiência, né? E o meu jeito Uhum. também, né? Fui funcionando e fui acontecendo. Mas eu tenho Sim. certeza que tudo foi melhorando muito e que tem sempre super a ver a gente ir enfrentando os medos que vão surgindo ali da Uhum. nova experiência, né? E daquilo tudo. E Muito aí, legal. é, e aí a teu momento agora, assim, como é que foi agora com o Covid? É, esse segundo momento para mim já foi bem diferente, né? Porque é, a principal diferença que eu percebo é porque no primeiro, lá nesse mais antigo, foi algo que eu decidi fazer, algo que eu escolhi, melhor dizendo. Uhum, Eu poderia dizer para ela, não, não vou te atender, né? E esse segundo momento agora, ele foi imposto, né? E a gente tem todo um contexto aí que está fazendo com que a gente precise, né, estar à distância. Então, não é uma decisão individual, né? É uma decisão em cima de todo um contexto. E além de mim, a pessoa que eu estou atendendo também não tem a opção, né? uhum, Então, é algo assim, um pouco mais complexo dessa vez, assim, né? Então, tem toda uma, eu acho que um desgaste emocional em função de tudo isso, né? Em função do contexto que a gente está, em função da preocupação que a gente tem com as pessoas que a gente atende, com as pessoas de forma geral, e isso deixa a gente um pouco, né, mais milindrado, vamos dizer assim. Mas nesse segundo momento, eu já me sentia adaptada no online, porque uhum, nesses aí, acho que 6 anos, eu falei, né? Eu consegui fazer, né, de uma forma gradativa. E aí eu acho que essa é a facilidade da adaptação em relação ao passar do tempo. Né? Eu entendo que a gente não se adapta de um dia para o outro. A gente não se adapta a toque de caixa, né? Que nem o sim. professor meu dizia, adoro termos técnicos. A gente não se adapta na pressão, né? A gente se adapta ao longo de um período. Né? Depois de passado um período, a gente consegue, então, a gente pode, na verdade, já estar adaptado, né? Então, Uhum, assim, esse momento agora, para mim, em relação à adaptação do uso do online, né, do fazer essa interação online, foi muito mais fácil. Mas, ao uhum, mesmo tempo, eu acho que foi importante entender isso de uma forma dia a dia, né? Porque quando a gente precisou se isolar, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, a gente continua não sabendo quanto tempo vai durar, né? Mas a gente, a cada dia, parece que muda um pouco essa percepção, né? E para mim tem mudado também, né? Mas eu já estava adaptado, eu já estava adaptado ao online. Então foi muito mais um movimento de precisar ajudar os meus clientes atuais a também se adaptarem, né? A uhum, ver que cada dia pode surgir uma outra coisa diferente, né? A própria dificuldade que tu disse em relação ao uso da tecnologia, né? Às vezes acontece, sim, né? total. Ou às vezes o sinal de internet não está tão bom, É. né? Às vezes tem outras coisas que acabam interferindo também. O ambiente que a pessoa está nem sempre é aquilo que a gente recomenda. Antes eu sempre recomendava. Eu dizia, fica num lugar tranquilo, avisa as pessoas que tu vai fazer a sessão para não te interromperem. Eu dava várias orientações, assim, e que agora é complicado, né? Porque nem sempre as pessoas têm um local adequado para ficar, nem sempre, né, tem como fazer isso que seria o ideal, vamos dizer assim, né? Mas já foi bem diferente, já foi um outro tipo de adaptação, então muito rapidamente eu já estava adaptada, né, para poder passar todos as minhas sessões para online, porque até pouco tempo eu tinha a maioria delas ainda no presencial, né? Para mim, nesse segundo momento, teve várias coisas importantes, porque eu acho que com os meus clientes de terapia foi muito, muito fácil, muito tranquilo. Um ou outro que também ainda estava um pouquinho resistente e tal, que tinha algumas questõezinhas
de tecnologia, mas no geral eu não senti, eu, eu mesma não senti dificuldade com as sessões de terapia, porque para mim é isso, o modelo é aquele, né? E pronto. É tu na frente da câmera, é a outra pessoa, como que tu tá dizendo aí, né? Com o ambiente dela também apropriado para isso, pronto, e era isso, né? Agora, para mim, nesse novo modelo, dessa hora de trocar totalmente do presencial para. Porque eu também já tinha aluno de yoga, né, no online também há muitos anos. Eu própria, quando fiz a formação, eu tinha que viajar, não tinha nenhum professor por perto, sei lá, num raio de muitos quilômetros não tinha ninguém dando aula. Então, como eu queria manter aquilo, eu tinha a possibilidade de eu mesma fazer as minhas próprias aulas, mas tinha muito para aprender. Então, eu fui para um modelo também online, né, onde eu, por um bom tempo, eu ia, viajava fazer a formação, mas quando eu voltava, eu praticava sendo aluna num modelo online. Então, eu tinha essa experiência de ser aluna, e quando eu comecei a dar aula de yoga, algumas pessoas que já eram meus clientes que pediram, eu tive essa abertura, porque como eu tinha feito aula online, então tá, sim, dá para fazer, né? Mas aí eu fui encontrando. Mas agora, nesse momento de Covid ali, de toda a mudança super rápida, né? De um dia tu tá pensando que tu tem que mudar e no outro dia tu já tem que mudar e deu, e fechei a porta e vim para casa e nunca mais, né? Então, essa mudança foi maior para mim porque eu tive que encontrar outra tecnologia, eu tive que encontrar outra linguagem para dar aula, né? Eu venho desse formato da metodologia que eu uso para dar aula, aonde que é muito diferente da maioria dos professores de yoga, dos outros métodos, aonde os outros métodos o professor está sempre mostrando, demonstrando a aula, né? Eu venho desse outro método que não tem isso, né? Onde eu tive que descobrir, então, putz, eu vou ter que eu me mostrar, eu vou ter que eu praticar ao mesmo tempo enquanto eu estou levando o meu aluno a praticar. Então, e aí várias outras coisas, né? Enquadramento de câmera, estúdio, como é que o meu som vai ficar bom, onde é que, né? Então, toda essa coisa de plano de aula, de eu preparar a aula pensando que agora vai ter uma hora da aula que eu vou levantar, então a câmera não pode, a imagem não pode estar cortada, sabe? Eu não posso me distanciar muito por causa do som e eu não tinha um bom microfone, fui testando um por outro, outro, né? Então fui adaptando um monte de coisa e esse é o nosso tema, né? Adaptabilidade, e eu acho que buscou o recurso de adaptação de uma forma super exigente, né? Buscou de uma forma assim super profunda em cada um de nós, não só pela rapidez, não só pela alta demanda, mas por todos os fatores, múltiplos fatores envolvidos, né? Então foi difícil. Eu senti já alguns momentos de, opa, agora já peguei isso aqui, agora já peguei aquilo ali, mas na verdade, via de regra, eu sinto que eu ainda estou em adaptação. Não é um processo que já se acabou. Eu não está pronto ainda em mim, sabe? Eu ainda vejo que, melhorei isso, aprendi mais isso. O que eu gosto é que a gente tem um alto nível de aprendizado, porque tá ali naquele desafio forte, né? Mas eu acho que é um processo que ainda não mal começou, na verdade. É. É importante lembrar isso, né? Porque com certeza a gente está desenvolvendo muitas habilidades e a gente talvez não tenha nem noção disso, mas a gente está se tornando profissionais melhores, a gente está se tornando pessoas mais adaptáveis. E aí vale lembrar de um sentido negativo da palavra adaptação, que pode ser daquele do enquadrar, né? Do deixar rígido, né? Do deixar limitado, né? As pessoas que se adaptam ou que são facilmente adaptadas, é a coisa do bem mandado, né? Uhum. Tem essa conotação negativa, né? Como a adaptação em algo que formata as pessoas, que enquadra as pessoas num modelo que deveria ser o recomendado ou aceitável, vamos dizer assim, né? E que a gente está trazendo aqui a adaptação num sentido positivo,
naquela adaptação que nos traz benefício, né? A adaptação que faz com que a gente seja melhores, com que a gente seja mais flexíveis, né? Aham. A adaptação dentro dos princípios da alquimia, ela é feminina e ela tem relação com a água, né? Então essa analogia da água na caneca, né, que a gente conversou aquele dia sobre isso, e então a água se adapta, se molda ao formato, não importa de onde tu colocar ela, né? Tu falou do pires aquele dia, né? Põe a água no pires, ela fica chatadinha. Põe a água, né, num outro bol redondinho, ela vai ficar redondinha. É. Então, essa ideia que tu está trazendo do negativo, para mim, eu tenho que fazer um exercício de pensar na adaptação como negativo. Eu entendo o que tu fala, mas para mim é difícil fazer o exercício de enxergar a adaptação de uma forma negativa. Para mim, eu tenho muita simpatia por ela, né? Eu olho sempre a adaptação como uma forma positiva. Mas sobre isso, eu entendo que eu uso um outro parâmetro meu de entendimento que são os pares funcionais, né? Eu citei o George Stolkiner agora há pouco e com ele a gente trabalhava entendendo os princípios terapêuticos, né? E um dos princípios terapêuticos é o par funcional. Então, né? Ninguém a gente vive num mundo dual, né? Então o mundo tem branco e preto, o mundo tem, né, flexível, adaptável, ou rígido e estruturado, né? E qualquer uma dessas qualidades opositórias, elas guardam positivo, né? Guardam expressões positivas e negativas, né? As duas, o branco e preto, o flexível e o rígido, né? Então isso essa coisa da gente olhar que sempre é um par funcional, que a gente precisa da própria estrutura para poder se adaptar, né? Então eu preciso buscar recursos como, por exemplo, a minha agenda, o meu horário que funciona direitinho, que eu tenho um paciente aqui, que eu tenho uma aula horário de aula ali, que eu, né? Então quando eu ponho essa estrutura e eu trabalho dentro dela, eu consigo então usar a adaptabilidade para fazer isso ter um molde, para isso ter né, uma função não completamente rígida, né? Em cima da estrutura, ponho adaptação. Né? Então, Uhum. é importante usar esses dois conceitos, essas duas verdades, né? É isso aí. A tua xará e a Ana falou que a mudança gera desconforto, né? E até que a gente consiga se adaptar a isso, né? Gera um desconforto, né? E aí eu já aproveito para te fazer um questionamento assim de o que será que faz com que a gente tenha essa resistência para mudar, né? Porque e a Ana usou justo a palavra que eu ia usar aqui, estava pensando, né? Olha a criação que a gente estava falando antes da criação dos campos, né? Uhum. Quando tem a mudança, ela é natural, se a gente for pensar, né? Porque a mudança causa desconforto, causa, mas a mudança ela é natural. A cada dia a nossa pele muda, o nosso cabelo muda, né? O corpo da gente, né? Fisiologicamente muda, mudanças gradativas. Tem até um filme, eu não lembro, mas é um filme, acho que é da Super Interessante, se não me engano, da BBC, eu acho, que ele vai mostrando mais acelerada a mudança do corpo acontecendo, né? Legal. Então, criando as rugas, tudo é muito legal assim de ver, né? Mas se a gente for olhar, sei lá, as plantas, aí saiu a florzinha e daqui a pouco a florzinha começou a murchar e daqui a pouco, tchau, florzinha, né? Então, assim, a mudança está sempre presente no nosso entorno e a gente está passando por um processo de mudança constantemente. A cada fração de segundo a gente passa pela mudança, né? E o que tu enxerga dentro dessa visão da alquimia, principalmente, né? Mas por que faz a gente ter tanta resistência assim à mudança, chegando a causar esse desconforto? Né? Por que a gente se incomoda tanto? Por que a gente cria essas resistências com as mudanças? Principalmente as mudanças que nos são impostas, as mudanças que a gente decide fazer é mais fácil, né? Uhum. Eu vejo que é o desconhecido, né? É o medo do desconhecido. Porque a mudança pressupõe isso, né? Vai mudar, mas o que vai ser, né? Essa questão, né? Essa pergunta, né? Esse estar de frente para o desconhecido, né? Que
acho que é uma analogia do precipício, assim, né? Eu gosto daquela carta do tarô, a carta do louco, né? Que é o princípio movimentador de tudo, né? Que se joga, que vai, que avança, né? E na carta do louco ele tá com um pé pisando no terreno firme e o outro pé no ar. E embaixo tem um baita precipício, né? Então, a mudança é isso, é se jogar nesse precipício. E se jogar no precipício dá um medo enorme, né? Então, o desconforto da mudança eu acho que ele principia aí. Ele principia nesse momento de sentir esse friozinho na barriga, esse medo de como é que vai ser? Eu não conheço. E se eu não conheço, puxa, é muito difícil eu lidar com o que eu desconheço, né? O desconhecido, ele é escuro, ele é, né? E ao mesmo tempo ele é abundante, ele é farto de possibilidades. Então é isso, eu acho que o que causa o desconforto é o medo, né? E a gente se acostuma a lidar com medo, né? A gente aprende caminhos para prosseguir mesmo com medo, não negligenciando ele, não, né? Não negando ele, mas dando a mão para ele. Pô, eu tô com medo, eu sei que é o desconhecido, eu não conheço os próximos caminhos, mas eu vou. E se eu tiver alguém para me mostrar, para me guiar ou para, né, para apontar o caminho que seja, é legal, ajuda muito. Né? Então, nesses momentos de mudança, quando a gente pode se apoiar em amigos, em outros profissionais, sei lá, em terapeutas, em coisas que nos ajudam a aprender caminhos para sustentar o seu medo, para conhecer o seu medo, para avançar com ele. Né? Eu acho que é bem elaborativo, aí a gente cresce. É, a gente não está querendo romantizar essa mudança toda, né? Nem dizer que online é melhor que presencial é melhor que online, não é essa a ideia. Né? Uma coisa não invalida a outra, né? Uma coisa não faz com que a outra deixe de existir e nem se coloca, nem se sobrepõe, né? Eu acho que é o contrário, é, é somar para trazer mais possibilidades, Aham. né? E aí eu lembro do que a gente tinha falado em relação à rigidez, né? A resistência vem da rigidez, né? E a gente fica, não, eu vou fazer como eu acho que tem que ser, e o que eu acho que tem que ser desse jeito, e eu só posso fazer presencial, porque online para mim não dá. Uhum. Né? E a gente impõe aquilo ali para nós mesmos, assim, né? E cria a resistência a partir da rigidez, né? E Uhum. aí eu lembro de quando eu decidi, que aí foi decidido, não foi imposto, mas quando eu decidi que eu ia sair do trabalho que eu tinha, que por muitos anos eu tinha me adaptado, né, à rotina de trabalhar em escritório, de ir todos os dias para o mesmo lugar, de ter aquele horário de trabalho, né, de ter uma rotina muito regrada. Aquele era o meu comum de trabalho. Assim que eu tinha aprendido a trabalhar, né? E quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar em casa, por conta própria, em casa, e né, sem ter algo assim muito definido, para mim foi uma mudança muito significativa. Como era uma opção minha, eu sabia que eu tinha que lidar com aquilo ali da melhor forma possível para que eu não tivesse prejuízo. Porque tu que gosta de lembrar das minhas histórias de criança, né? Eu era uma criança que se a mãe não sentasse do meu lado na hora que eu fosse fazer os temas, eu não fazia. Né? Eu me dispersava porque tinha outras coisas muito mais interessantes para fazer do que fazer tema. Né? Então eu lembro que a mãe sentava do meu lado, e uma hora eu acho que eu já estava olhando para o lado, vendo o que estava acontecendo do lado do outro lado, e a mãe me chamava, eu, opa, volta, né? Faz o tema. Então, assim, eu sei que eu tenho esse perfil de me distrair e já fazer outras coisas. E eu ouvi de várias pessoas coisas do tipo assim, não pode trabalhar de pijama, não pode fazer sentado no sofá, tem que ter uma mesa adequada, tu tem que criar toda lá uma infraestrutura para que tu possa trabalhar de forma adequada, né, criando várias regrinhas assim, né? E naquela época eu tinha um amigo que ele trabalhava em casa. E ele tirava sarro da gente para esnobar, assim, ele dizia que ele trabalhava de pantufa.
Mas aquilo era aquelas piadas internas, assim, né? Que ele falava trabalho de pantufa para esnobar da gente. E só que aquele trabalhar de pantufa era algo para mim não só impossível, como proibido. Porque se eu não podia trabalhar de pijama, de pantufa também não. Então, nos primeiros tempos que eu comecei, né, então, trabalhar em casa, eu lembro que eu acordava na mesma hora, eu tomava banho, me vestia, botava sapato, fazia tudo igual como se eu fosse sair de casa. A única diferença é que, ao invés de sair, eu sentava na minha mesinha lá e vou fazer hoje. Mas fazia tudo o mais parecido possível. De certa forma, aquilo foi muito bom para mim, porque eu consegui gradativamente encontrando como é que era um jeito melhor para que eu trabalhasse. E Aham. não eram aquelas regrinhas que as pessoas me diziam, e também não era aquele jeito tão duro quanto o jeito que eu tinha aprendido saindo de casa. E aí um dia, eu lembro que estava frio, e eu peguei e coloquei um daqueles, sabe aqueles croque que tinha aquele enchimento de lã por dentro? Aham, sei. Eu tinha um desse que era tipo uma pantufa, né? E eu botei aquilo. E quando eu botei aquilo, eu me lembrei do meu amigo da pantufa. Ah, na hora mandei uma mensagem para ele dizendo: olha só, tô trabalhando de pantufa, né? E isso para mim marcou de uma forma, porque ali eu me dei conta que eu tinha conseguido chegar numa adaptação Aham. onde eu encontrei o melhor jeito para mim, onde eu não estava desleixada porque eu estava de pantufa, Uhum. aonde eu tinha encontrado a minha disciplina, né, o que para mim fazia sentido, sem Uhum. ter a rigidez, né? Uhum. Eu deixei a rigidez, mas num momento inicial foi necessário que talvez eu tivesse que manter a rigidez, Uhum. né? E é claro que a rigidez é ruim, é algo negativo, né? Mas ela faz a gente ter disciplina. Uhum. E aí eu acho que é importante isso, assim, né? Da gente saber diferenciar, assim. Não estou dizendo que é para ser rígido, ao contrário, não é para ter rigidez, é para ter disciplina, e disciplina é super positivo, mas É. pode ser que num primeiro momento a gente precise da rigidez para conseguir encontrar a disciplina, né? Que a Uhum. disciplina é o caminho do meio, né? É o desleixo de um lado, a rigidez do outro, e a disciplina é o meio, né? Só que para encontrar essa disciplina, precisa talvez iniciar com um pouco mais de rigidez. Legal, sim. Eu fiquei pensando, né? Porque tu é capricorniana, né? Sol em Capricórnio, né? E o Capricórnio tem essa Sol e coisa. lua. Eu não ia nem abrir tanto assim, eu ia te entregar tanto. Minha vida exposta agora aqui. Mas então, sim. E o Capricórnio tem esse desafio, né? Lembra de umas. Puxa, pena que eu não tenho aqui. Mas lembra de umas fotos que. Eu não lembro quem foi que me deu, mas eu acho que foi a Lucy, a nossa professora de astrologia há 10 mil anos, na vida passada, né? Na vida passada. É. Então, a Lucy, acho que foi a Lucy. Não, não. Quem me deu isso foi a Lúcia Torres, lá depois na Unipaz, um módulo de astrologia e mitologia que eu fiz. Mas são imagens que um sensitivo captou e pintou os arquétipos de cada signo, né? E o de Capricórnio, que é o teu Sol e tua Lua, é bem bonito porque é árido, tem uma montanha assim, e, é- e, e aí tem aquela cabra montanhesa lá em cima com aqueles enormes chifres, assim, né? Ela conquistou lá em cima finalmente a montanha, né? E aí tem a figura dentro dessa gruta que tem, né, mano? Tem um velho e cheio de criancinha em volta. Né? Porque na verdade é isso, o desafio que o Capricórnio, né, que na verdade é de uma forma geral, é quem rege o espírito para nós, né? Para todos, não só para pessoas que têm Capricórnio aqui ou ali, mas porque na verdade todo mundo tem os 12 arquétipos, né? Então todo mundo tem um Capricórnio em si, né? Então o Capricórnio faz esse desafio, lança esse desafio para nós, né? De ter a rigidez, de ter a regra, de ter a disciplina, de ter essa estrutura interna que leva a gente a algum lugar, né, que acende, mas nesse caminho ele vai amolecendo e ele vai desenrijecendo. Então,
a gente diz, né, que o Capricórnio, o clássico, ele nasce velho e ele morre jovem, se ele aprende com o próprio desafio, né? Então ele vai rejuvenescendo, porque ele vai perdendo a rigidez, ele vai aprendendo um jeito de ir avançar, né, integrando essas duas funções, né? Esse par funcional, adaptação e estrutura, né? Uhum. Então, e aí quem está lá em oposição ao Capricórnio é Câncer, né? Eu tenho ascendente em Câncer, né? Então essa coisa de mais ou menos e ir juntando as polaridades e ir encontrando esse ponto central que é sempre um ponto luminoso, que é sempre um ponto de transcendência do que a gente acha que é, né? A gente pode sempre ir muito mais distante. Uhum. Que é a flexibilidade, né? Que é uma competência que a gente tanto valoriza no mundo corporativo de uma forma geral, no mundo do trabalho de uma forma geral, nem vou restringir, né? Me corrigindo, já que no mundo do trabalho de forma geral a gente valoriza tanto essa competência de flexibilidade e o quanto isso é difícil para a gente, né? Ser um pouco mais flexível, né? E a gente já se encaminhando para o final, né? O Dado Schneider ontem estava falando que a transformação digital que a gente estava vivendo agora se tornou trans-covid digital. Não é transformação digital, é transformação covid digital, né? Porque o digital já estava aí, né? E a gente incluiu aí um motivador e um acelerador, né, dessa transformação digital. Eu achei muito legal também porque ele enfatizou isso e para mim faz todo sentido essa palavra, para mim é muito presente no trabalho que eu faço, em tudo que eu acredito a partir do trabalho que eu faço, que é a transformação, né, de que o foco realmente está na transformação. Né, e é isso que a gente tem que lembrar, e era o que eu estava dizendo, né, de trazer aprendizado, do quanto isso é rico para nós, do quanto isso faz com que a gente cresça, que a gente mude, né, usando a palavra da Ana lá, a mudança, e que a gente vá aos poucos se tornando cada vez melhor. É que tem um momento inicial que dá um choque, assim, que não, eu não vou conseguir, eu não sei se eu consigo, né, e eu acho que eu não sou capaz, e para mim vai ser mais difícil, e o meu trabalho eu acho que não dá. É claro que a gente sabe, né, Ana, que tem inúmeras atividades, inúmeras, incontáveis atividades, que sequer dá para transformar em digital, né? A gente tem um tipo de atividade que é até bem mais fácil fazer, né, pelo online do que a maioria, e além disso, não só as dificuldades pela atividade em si, mas as dificuldades pelas limitações que todos nós temos, né? Muitas limitações, né? Se a gente vai falar do vídeo em si, eu demorei muito tempo para conseguir fazer vídeo e aceitar que o vídeo estava bom e publicar o vídeo. Isso é assunto para conversar com a Márcia. É assim, e funciona desse jeito, né? E a gente aceitar que leva um tempo e que a gente tem que também respeitar esse tempo. É claro que se eu tenho um chefe na minha cola me pressionando para que eu faça determinadas coisas, né? Se eu sou um funcionário, é bem mais complicado. Mas eu já ouvi, eu não sei como é para ti, eu já ouvi vários relatos, a gente já passou aí praticamente um mês e meio aí desse tempo que a gente está precisando ficar em casa e trabalhar em casa, mas eu já ouvi bastante relatos em relação a que já está ficando mais fácil, que já está conseguindo, que agora já encontrou o jeito de trabalhar, né, que agora já está produzindo mais conforme o que produzia antes, que já está lidando melhor com as dificuldades, né? Acho que é bem isso. A adaptação é uma qualidade humana, né? E a gente tem esse potencial. E, claro, não é fácil, mas dá para pedir ajuda, dá para tentar buscar tantos, até dentro do próprio online, né? Quer dizer, né? Eu vejo, eu tive algumas respostas de clientes que disseram, não, não vou, ou de alunos, não, eu não vou fazer cursos, nada de aula que seja, que eu tenha que não seja só as intelectuais, eu só quero, consigo escutar, não consigo fazer nada que seja, não me concentro. E a gente vai vendo que não é assim.
que a gente tem uma capacidade inata de adaptação. A adaptação já vem de fábrica na gente. Né? Ela é água. Todo mundo tem água no corpo. Todo mundo. Imagina o que a gente tem de água, né? Moramos no planeta água, né? Somos o corpo água, né? 80% da nossa célula é água, 80, né? É água. Então é isso. A gente sabe sim se adaptar. A gente tem medo e às vezes a gente não sabe avançar e aprender com o medo e lidar com esse medo, mas a adaptação vai acontecendo, é o que tu disse, é biológico, é natural, a gente muda mesmo quando a gente não percebe que está mudando, está descamando a pele, está mudando as células, tá mudando. Né? É O isso aí. bom é conseguir fazer a mudança acontecer para melhor, né? Para Uhum. ser bom para ti, ser bom para mim, ser bom para os outros, ser bom para o mundo todo. Isso é importante, né? Que a gente adapte para um formato melhor. E melhor para o individual, melhor para o coletivo, melhor para o próximo presencial, que vai ser diferente, melhor para o próximo online, que também vai ser diferente, graças a Deus. Tudo mude. É isso aí, é isso aí. E a nossa próxima live vamos falar sobre flexibilidade e esse negócio da água aí que tu falou. Já Tá bom, tá, vamos lá. já tá, já tá assumido o compromisso aqui. Eu tô baixando as lives já lá no YouTube, então sigam aí o canal Escola de Descobertas, que já tá ficando lá baixadas, as lives já estão lá. E tem as de terça também. Próxima terça eu vou já divulgar amanhã. Hoje eu acho que eu começo a divulgar já. Vou falar com a Dani Maciel, lá de Maceió. Vou conversar com ela sobre o trabalho dos sonhos. Tá bom. E depois a gente responde aí os comentários de vocês. A Nath falou também, né, do quanto é válida a mudança, né, o quanto faz isso gerar para nós, né, de benefício, né. A Nath E falou que legal ali que está na tela, que a água conecta, né? Porque são oceanos que nos conectam, né? Então é super legal isso, porque é real, né? A água está ali entre um continente e outro, né? Mesmo que a gente não habite dentro dela, né? A gente não more dentro da água, mas ela é a ligação de uma coisa, né? De um território para outro. É muito legal isso. é muito legal, né. É. Preenche, né, os espaços que vai fazer a conexão, né. Muito legal. Muito legal mesmo. A gente for pensar na água, a água é condutora de eletricidade, né. Também ela faz, né, essa ligação, nessa Ah, conexão. Muito legal. é tudo. Então, assim, para a gente encerrar, eu acho que é importante que possa cada um perceber o que é melhor para si, né? De que forma que pode fazer, tentar não sofrer com a resistência, tentar relaxa. Eu recomendo isso para as pessoas, assim, né? Vai para a janela, olha o que tu consegue enxergar, né? Tenta olhar a natureza, tenta acalmar a tua mente e aí volta a trabalhar, né? Porque muitas atividades as pessoas estão ali sozinhas, mas interagindo com dificuldades que vêm lá do outro lado e tendo que lidar com as suas próprias dificuldades, né? Então acaba gerando assim um incômodo, como a Ana falou lá no início, né? Muito grande. E elas não têm muito com quem, né, compartilhar. Se a gente está numa sala com várias outras pessoas, é bem mais fácil da gente compartilhar essas angústias, né? Então, lembrar de acalmar, tranquilizar a mente, se puder fazer intervalo entre a cada 45 minutos, fazer 5 minutos de intervalo, 3 vezes depois do terceiro intervalo, faz 15 minutos ao invés de 5. Se puder pegar um desses intervalos de 5 minutos e sentar e fazer uma meditação, ótimo, muito bom, né? Para o máximo possível conseguir tranquilizar, encontrar onde é o seu melhor lugar para adaptação. Né? Não tem o que para mim já se adaptou servir para todos, nem o que tu já te adaptou servir para todos. Até porque a gente ainda está em processo, que nem tu disse, né, de ainda adaptação e ainda fazendo cada vez melhor, né? Uhum. O que tu quer dizer aí para a gente encerrar? Eu tinha até aquela minha última fala, para mim já tinha sido o encerramento, né? Meu louvor à água. A água é tudo. Aí a Marga ainda repetiu, a água é tudo. Mas é isso, eu acho que estar de frente para os seus medos é uma grande oportunidade,
né? O medo é carregado por essa água, né? Que na outra ponta lá, quando a gente aceita ele, ele vai nos ajudar a ter essa flexibilidade, essa adaptação. E o online presencial não é diferente disso, né? Cada um de nós já viveu vários momentos em que teve mudanças, então todo mundo tem know-how para, né, lidar com as próximas mudanças. Às vezes, o que dificulta é a gente achar que aquilo é muito maior, mas não é, né? Todo mundo já sofreu adaptações, já superou elas, já cresceu com elas, tem esse know-how e a gente pode contar com ele. E quando falta o acesso a isso, como a Nath disse, né, a água é um oceano que liga, né, que conecta. Às vezes a gente pode contar com outro continente lá do outro lado, né, e perguntar para outra pessoa, né, e como é que eu posso fazer, me ajuda. Então, tem formas e as formas, e o ser humano é muito apto a isso, né? E a gente sobreviveu né, na vida aí, né, com os anos, né, os milênios, se adaptando. A gente foi adaptando a viver junto, a construir casas, a fazer coisas para que a sobrevivência pudesse. Então, essa habilidade de adaptação, ela já foi muito, ela está nas nossas células, a gente sabe mudar. Então, não, que a gente não deixe de acreditar que não é assim, né? Que a gente lembre que é assim, assim. E que a gente vai sempre melhorando se a gente pudesse moldar essa água que vem pedindo isso, né? Te molda, faz de um outro jeito, descobre uma outra formato que tu pode te deformar ali, te contornar de uma forma linda, com um outro formato, com uma outra capacidade, com uma outra habilidade se surgindo, se aparecendo aí, se criando. Muito bem. Então tá. Então na próxima quinta, 16 horas, vamos falar então sobre flexibilidade e a água. Não sei qual vai ser o título ainda, mas o tema é esse, né? Tá, vamos melhorar isso. A gente vai Então pensar. tá. Tá E bom. na terça-feira tem também às 16 horas tem a minha live com a Dani Maciel, lá de Maceió, falando sobre trabalho dos sonhos, mito ou verdade. Certo. Tá bom? Obrigada a todos aí que tiveram presentes. Obrigada também a quem vai assistir depois no gravado. Lembrando que vai ficar. Depois eu vou baixar lá no YouTube o canal Escola de Descobertas. Segue lá, te inscreve, aciona o sininho que aí aparece para ti a notificação. Tá bom? Tchau. Até mais.